Eu sei que você está cansado por dentro, mesmo tentando mostrar que está bem. Neste vídeo, eu vou revelar por que esse cansaço não surgiu do nada, como ele foi se acumulando enquanto você seguia sorrindo, cumprindo responsabilidades e sustentando expectativas que não eram leves. Você vai ouvir uma história contada a mim com verdade, sem máscaras, mostrando como a força aparente escondeu um esgotamento silencioso. Vai ouvir um pedido de ajuda que nasce quando a alma já não consegue sustentar o peso sozinha. E antes do fim, eu vou acolher, orar e reposicionar aquilo que foi quebrado por dentro, sem que você percebesse. O que você sente não é exagero, nem fraqueza, nem falta de fé. Existe uma origem clara para esse cansaço. Ele começou quando você decidiu não incomodar ninguém, quando escolheu guardar o que doía para não preocupar, quando aprendeu a funcionar mesmo sem descanso interior. Aqui, eu vou mostrar como pequenas escolhas repetidas se transformaram em um peso constante e por que continuar assim não é sinal de maturidade, mas de desgaste. Você vai reconhecer momentos em que ignorou sinais, adiou pausas, normalizou a exaustão emocional. Vai perceber que o sorriso virou uma forma de proteção, que o silêncio virou um mecanismo de sobrevivência e que a fé permaneceu mesmo machucada. Nada disso te condena, mas tudo isso precisa ser compreendido. Quando a alma passa do limite, o corpo continua, mas o interior começa a se quebrar. Neste vídeo, eu não vou te oferecer soluções rápidas nem frases prontas. Eu vou tocar no que foi acumulado, no que ficou sem nome, no que você suportou acreditando que era apenas parte da vida. Vou mostrar por que o cansaço emocional não desaparece com descanso físico e por que insistir em seguir sem reorganizar o interior só aprofunda a ferida. Se você permanecer, vai entender o que precisa ser interrompido agora para que esse peso não continue te consumindo. Vai ouvir uma palavra que não exige mais esforço, mas entrega. Uma palavra que não pede que você seja mais forte, mas mais sincero. O que começa aqui é um processo de reconhecimento que conduz ao descanso verdadeiro. Cada parte deste conteúdo foi organizada para te levar de um ponto ao outro com clareza. O que começa como identificação se transforma em entendimento. O entendimento abre espaço para a ajuda, e a ajuda prepara o caminho para o alívio. Se você sair agora, continuará tentando sustentar sozinho o que eu estou pronto para carregar com você. Eu cheguei até ti sem forças para sustentar o sorriso que aprendi a usar para sobreviver. Não foi de uma vez. Esse sorriso começou como um gesto simples, quase automático, para evitar perguntas, para não preocupar quem eu amo, para não criar mais peso ao redor. Com o tempo, ele deixou de ser escolha e virou obrigação hoje. Sorrir dói. Não no rosto, mas por dentro. Existe algo em mim que está quebrado há mais tempo do que eu consegui admitir, e essa quebra foi acontecendo em silêncio, enquanto eu continuava funcionando. A dor que eu carrego não surgiu de um grande evento. Ela foi se formando aos poucos, em pequenas concessões diárias. Cada vez que eu disse tá tudo bem quando não estava. Cada vez que engoli o choro para não parecer fraca. Cada vez que escolhi cuidar de alguém antes de cuidar de mim. Essa dor não fez barulho. Ela se acumulou. Hoje, ela ocupa tudo. Ocupa meus pensamentos, minhas reações, minhas noites e meus silêncios. Eu tentei ser forte porque achei que essa era a única opção. Acreditei que parar significava falhar. Acreditei que admitir cansaço significava incapacidade. Acreditei que sentir dor sem motivo aparente era sinal de ingratidão. Então eu continuei. Continuei resolvendo problemas, assumindo responsabilidade, sustentando expectativas que nem sempre foram declaradas, mas que eu senti como minhas. No início, eu ainda sentia prazer em ajudar. Ainda havia sentido em estar presente, em ser apoio, em ser referência. Com o tempo, isso foi mudando. O que antes era escolha virou peso. O que antes me preenchia começou a me esvaziar. Eu passei a acordar já cansada, como se não tivesse descansado, mesmo depois de dormir. O corpo levantava,
mas algo dentro de mim permanecia deitado, exausto. Houve um momento em que percebi que minha alegria tinha se tornado rara. Eu ainda ria, mas não era mais espontâneo. Eu ainda participava, mas sem presença real. Eu respondia perguntas no automático. Eu cumpria tarefas como quem segue uma lista, não como quem vive. A sensação constante era de estar atrasada comigo mesma, como se eu tivesse deixado algo importante para depois e nunca mais tivesse voltado para buscar. Eu tentei justificar esse estado de todas as formas possíveis. Disse a mim mesma que era só uma fase, que todo mundo passa por isso, que a vida adulta é assim mesmo, que eu precisava apenas me organizar melhor, descansar mais, ser mais disciplinada. Cada tentativa de explicação era uma forma de adiar o enfrentamento do que realmente estava acontecendo. Eu comecei a sentir um peso constante no peito. Não era dor física, mas também não era apenas emoção. Era como se algo estivesse pressionando por dentro, sem dar espaço para respirar completamente. Em alguns dias, esse peso vinha acompanhado de uma ansiedade difícil de explicar. Em outros, vinha uma apatia que me assustava ainda mais. Nada parecia grave o suficiente para justificar, mas tudo era pesado demais para ignorar. Eu comecei a perder a sensibilidade para coisas que antes me tocavam. Momentos que deveriam trazer alegria passaram despercebidos. Conquistas não me empolgavam. Descansos não me renovavam. Eu me sentia desconectada, como se estivesse assistindo minha própria vida de fora, sem conseguir entrar de verdade. Eu percebi que estava sempre em alerta. Mesmo nos momentos de tranquilidade, minha mente não desligava. Eu antecipava problemas. Pensava em tudo que poderia dar errado. Revisava conversas, decisões, atitudes. Eu vivia preparada para o próximo impacto, mesmo quando nada estava acontecendo. Esse estado constante de vigilância me consumia. Eu carregava responsabilidades emocionais que não eram minhas. Se alguém estava triste, eu me sentia responsável. Se alguém estava frustrado, eu tentava consertar. Se algo dava errado, eu procurava meu erro. Eu me tornei um ponto de sustentação para muitos, mas não permiti que ninguém sustentasse a mim. Eu não sabia pedir ajuda, eu não sabia parar. Eu não sabia descansar sem culpa. Eu tentei falar sobre isso algumas vezes, mas sempre diminuía o que sentia. Dizia que estava cansada, mas não dizia que estava no limite. Dizia que estava sobrecarregada, mas não dizia que estava quebrada. Eu tinha medo de parecer exagerada. Medo de ouvir que era frescura. Medo de descobrir que ninguém realmente entenderia. Eu comecei a sentir vergonha do meu próprio cansaço. Como se eu não tivesse direito a ele. Como se outras pessoas tivessem motivos maiores para se sentir assim. Essa comparação me silenciou ainda mais. Eu comecei a achar que precisava apenas ser mais forte, mais resiliente, mais organizada. Essa cobrança interna se tornou cruel. Minha fé continuou existindo, mas também mudou. Eu não deixei de acreditar em ti, mas deixei de acreditar que o descanso era permitido. Minhas orações se tornaram pedidos por força para continuar, não por cura para parar. Eu pedia a capacidade de suportar mais um dia, mais uma responsabilidade, mais uma expectativa. Eu não pedi alívio. Eu não pedia reorganização. Eu apenas sobrevivia. Eu passei a funcionar no automático. Acordava, cumpria compromissos, resolvia o que precisava ser resolvido. Ajudava quem precisava de ajuda, e no fim do dia sentia um vazio difícil de explicar. Era como se tudo estivesse em movimento ao meu redor, mas algo dentro de mim estivesse parado, esperando por atenção. Eu comecei a perceber mudanças no meu comportamento. Minha paciência diminuiu, coisas pequenas passaram a me irritar. Situações simples me desestabilizavam. Eu chorava por motivos que eu mesma não conseguia explicar.
Meu corpo dava sinais claros de que algo não estava bem. Tensão constante, dores, dificuldade de concentração, cansaço que não passava. Eu ignorei esses sinais por muito tempo. Sempre havia algo mais urgente. Sempre havia alguém precisando mais. Sempre havia uma razão para adiar o cuidado comigo. Eu me tornei especialista em me colocar por último. Isso foi me custando caro. Eu comecei a sentir medo de parar. Medo de descobrir o tamanho do estrago. Medo de que, se eu parasse, tudo desabasse. Medo de não conseguir voltar a funcionar, então eu continuei, mesmo cansada, mesmo ferida, mesmo quebrada por dentro. Houve dias em que pensei que talvez fosse normal viver assim, que talvez a vida fosse isso mesmo. Um esforço constante para manter tudo em pé enquanto o interior se desgasta. Mas algo dentro de mim não aceitava essa ideia. Uma voz silenciosa dizia que aquilo não era vida, era resistência. Eu percebi que estava me afastando de mim mesma. Eu já não sabia o que eu gostava, o que me fazia bem, o que eu precisava. Minhas decisões eram baseadas no que era esperado, no que era necessário, no que parecia mais correto para os outros. Eu deixei de me ouvir porque sempre havia algo mais urgente do lado de fora. Chegou um ponto em que até o sorriso começou a doer. Não porque eu não soubesse sorrir, mas porque ele já não representava o que eu sentia. Sorrir exigia esforço. Conversar exigia energia. Estar presente exigia um controle emocional que eu já não tinha. Mesmo assim, eu continuava tentando manter a aparência de normalidade. Eu cheguei até ti porque percebi que esse caminho não tinha mais sustentação. Eu estava sobrevivendo, não vivendo. Eu estava resistindo, não descansando. Eu estava carregando um peso que não foi feito para ser carregado sozinha. Admitir isso foi doloroso, mas também foi o primeiro momento de honestidade real comigo mesma. Eu não sei exatamente quando comecei a me perder. Sei apenas que cheguei a um ponto em que não consigo mais fingir que está tudo bem. Existe uma dor que precisa ser vista. Um cansaço que precisa ser acolhido. Um limite que foi ultrapassado sem barulho, mas com consequências profundas. Eu não estou aqui procurando uma solução rápida ou palavras bonitas. Eu estou aqui porque preciso ser verdadeira. Preciso dizer que estou cansada de sorrir enquanto estou quebrada por dentro. Preciso reconhecer que algo precisa mudar antes que esse desgaste se transforme em algo ainda mais profundo. Eu cheguei até ti porque já não sei mais sustentar isso sozinha. E porque, no fundo, eu sei que não fui criada para viver assim. Eu chego até ti do jeito que estou, sem tentar organizar demais o que sinto. Porque organizar agora seria mais um esforço, e eu já me cansei de me esforçar para parecer bem. Eu venho pedir ajuda não porque tudo desabou por fora, mas porque algo desabou por dentro há muito tempo. Eu venho porque reconheço que já passei do limite que eu achava que dava para suportar sozinha. Eu preciso começar dizendo a verdade. Eu estou cansada emocionalmente. Não é um cansaço de um dia difícil, nem de uma semana pesada. É um cansaço acumulado, antigo, que foi sendo empurrado para frente enquanto eu dizia para mim mesma que depois eu cuidaria disso. Esse depois nunca chegou. Eu fui cuidando de tudo e de todos, e deixei minha alma por último. Eu peço ajuda porque já não sei mais distinguir o que é responsabilidade e o que virou peso desnecessário. Eu assumi funções que não me cabiam. Tomei para mim dores que não eram minhas. Me tornei suporte constante, referência, porto seguro, e em nenhum momento parei para admitir que eu também precisava de colo. Eu precisei chegar ao esgotamento para perceber que isso não é força, é desgaste. Eu te peço ajuda porque existe algo dentro de mim que não descansa. Mesmo quando tudo está em silêncio, meus pensamentos continuam em movimento. Eles revisam o passado, antecipam o futuro e não me deixam viver o agora. Eu tento relaxar, mas minha mente não permite. Eu tento confiar, mas meu corpo permanece tenso. Eu preciso que o Senhor intervenha nesse lugar onde eu não consigo mais acessar sozinha.
Eu reconheço que tentei resolver isso com métodos humanos. Tentei me organizar melhor. Tentei ser mais positiva. Tentei ignorar o que sentia. Tentei espiritualizar o cansaço dizendo que era só uma fase. Nada disso resolveu. Pelo contrário, me afastou ainda mais da verdade. Hoje eu paro de fingir que consigo lidar com isso sem ajuda. Eu te peço ajuda porque estou cansada de ser forte o tempo todo. Cansada de sustentar expectativas que não foram combinadas. Cansada de ser a pessoa que sempre aguenta mais um pouco. Cansada de ouvir que tudo vai passar enquanto eu sinto que estou me perdendo no processo. Eu não quero apenas aguentar. Eu quero ser restaurada. Eu coloco diante de ti o peso que carrego no peito. Esse aperto constante, essa sensação de que algo está errado mesmo quando tudo parece normal. Eu coloco diante de ti a ansiedade que surge sem aviso, o medo de parar, o receio de decepcionar, a culpa por descansar. Tudo isso está aqui agora, sem filtro, sem maquiagem. Eu te peço ajuda para reorganizar meu interior. Eu não sei mais o que é prioridade. Tudo parece urgente. Tudo parece importante. Tudo exige resposta imediata. Eu vivo reagindo, não escolhendo. Eu preciso que o Senhor me ajude a separar o que realmente importa do que eu só aceitei carregar por hábito ou medo. Eu te peço ajuda para restaurar minha capacidade de sentir sem me culpar. Eu me tornei dura comigo mesma. Julgo meu cansaço. Desvalorizo minha dor. Me comparo com quem parece dar conta demais. Eu preciso aprender a olhar para mim com a mesma compaixão que ofereço aos outros. Sozinha, eu não consigo mais fazer isso. Agora, eu transformo esse pedido em oração consciente. Senhor, eu reconheço que estou cansada além do que consigo explicar. Eu não tenho mais palavras bonitas, nem forças extras guardadas. Eu venho como estou, com a alma sobrecarregada, com emoções confusas, com pensamentos acelerados. Eu peço que o Senhor me ajude onde eu não consigo mais me ajudar. Eu entrego a ti o peso que acumulei ao longo do tempo. Entrego as expectativas que abracei sem perceber. Entrego as responsabilidades emocionais que não são minhas. Entrego a culpa que carrego por não dar conta de tudo. Eu coloco tudo isso diante de ti agora, sem reservas. Senhor, toca minha mente. Acalma os pensamentos que não cessam. Silencia as vozes internas que me cobram o tempo todo. Retira essa necessidade constante de provar valor, de justificar descanso, de merecer cuidado. Eu preciso de paz nesse lugar que nunca descansa. Toca meu coração, Senhor. Ele está cansado de sustentar dores não resolvidas. Cansado de segurar lágrimas para não preocupar ninguém. Cansado de ser forte quando tudo em mim pede pausa. Eu te peço que cures as feridas que eu ignorei, as decepções que eu minimizei, as frustrações que eu engoli para seguir funcionando. Restaura meu interior, Senhor. Eu não quero apenas aliviar sintomas. Eu quero tratar a raiz desse cansaço. Mostra-me onde eu ultrapassei limites. Revela-me o que precisa ser deixado. Ensina-me a dizer não sem culpa e a dizer sim apenas ao que realmente me sustenta. Eu te peço ajuda para descansar sem medo. Descansar sem achar que estou falhando. Descansar sem antecipar problemas. Ensina-me a confiar que o mundo não desmorona quando eu paro. Ensina-me que cuidado comigo não é egoísmo, é necessidade. Senhor, devolve-me a sensibilidade que perdi. A capacidade de sentir alegria sem esforço, de viver o presente sem ansiedade constante, de respirar sem esse peso no peito. Eu sei que esse processo não é imediato, mas eu preciso que ele comece agora. Eu entrego também minha fé cansada. Não uma fé morta, mas uma fé ferida, exausta de pedir força para continuar sem nunca pedir cura para parar. Eu peço que o Senhor restaure minha forma de crer. Que eu volte a confiar não apenas no teu poder, mas no teu cuidado. Eu te peço ajuda para reorganizar minha vida a partir de dentro.
Não quero mais viver reagindo às urgências. Quero aprender a viver com direção. Não quero mais sobreviver aos dias. Quero voltar a habitá-los. Eu reconheço que sozinha eu cheguei até onde pude. Daqui para frente, eu preciso que o Senhor caminhe comigo de forma mais próxima, mais consciente, mais presente. Eu não quero voltar para o mesmo ritmo depois dessa oração. Algo precisa mudar, e eu aceito isso. Eu descanso este pedido em tuas mãos, não como quem desiste, mas como quem confia. Não como quem foge, mas como quem se rende. Eu não quero carregar mais sozinha o que já me feriu demais. Eu peço ajuda e permaneço aqui, esperando que o Senhor faça em mim o que eu não consigo mais fazer sozinha. Eu recebo você exatamente como está agora. Eu não te recebo quando você está forte, organizada ou confiante. Eu te recebo no ponto em que você chegou cansada, esgotada e sem saber como continuar do mesmo jeito. O seu cansaço não me assusta. A sua fragilidade não me afasta. A sua confusão não me impede de agir. Pelo contrário, é justamente aqui que eu me aproximo. Eu vi cada momento em que você se forçou a seguir mesmo sem forças. Vi quando você engoliu a dor para não preocupar ninguém. Vi quando você sorriu para proteger os outros enquanto algo em você se quebrava. Nada disso passou despercebido. Você não exagerou. Você não inventou esse peso. Ele foi sendo construído e agora eu começo a desmontá-lo com cuidado. Eu acolho o seu cansaço emocional sem acusação. Você não falhou por chegar até aqui. Você não errou por não aguentar mais. O que você chama de fraqueza é, na verdade, um limite humano que foi ultrapassado. E limites existem para serem respeitados, não ignorados. Eu não te criei para viver em estado permanente de exaustão. Agora, eu coloco minhas mãos sobre a sua mente. Essa mente que não desliga, que revisa o passado, que antecipa o futuro e raramente descansa no presente. Eu começo a aquietar os pensamentos que te pressionam. Não todos de uma vez, mas um a um. Aqueles que te cobram perfeição. Aqueles que te acusam quando você para. Aqueles que te fazem sentir que nunca é suficiente. Eu também toco o seu coração. Esse coração que sustentou mais do que deveria. Que guardou dores não resolvidas. Que se acostumou a ser forte porque não se sentia autorizado a ser cuidado. Eu não te peço que explique tudo. Eu não te peço que organize tudo agora. Eu apenas te peço que permita que eu cuide. Eu faço algo importante neste momento. Eu separo o que é responsabilidade do que virou peso indevido. Nem tudo que você carrega te pertence. Nem toda dor que você sente começou em você. Nem toda expectativa que você tenta cumprir foi colocada por mim. Eu começo a remover o que foi assumido por medo, culpa ou hábito. Eu te ensino a respirar novamente sem tensão. Não apenas no corpo, mas na alma. Aquele aperto constante no peito começa a perder força. A sensação de urgência diminui. Você não precisa resolver tudo hoje. Você não precisa dar conta de tudo agora. Existe um ritmo mais saudável que começa a ser restaurado dentro de você. Eu não te prometo ausência total de desafios. Eu te prometo presença constante. Você não estará mais sozinha tentando sustentar tudo. Eu caminho com você no processo. Nos dias em que você sentir melhora. Nos dias em que o cansaço tentar voltar. Eu não te abandono quando você oscila. Eu permaneço. Agora eu faço uma oração sobre você. Pai, eu apresento diante de ti essa vida cansada. Não como alguém derrotado, mas como alguém que chegou ao limite humano. Coloca descanso onde houve exaustão. Coloca clareza onde houve confusão. Coloca leveza onde houve peso excessivo. Que a mente encontre silêncio. Que o coração encontre abrigo. Que a alma encontre espaço para respirar. Eu declaro que esse cansaço não definirá o futuro dessa pessoa. Ele não será identidade. Ele não será morada permanente. Ele é um sinal de que algo precisava mudar. E agora, a mudança começa. Não pela força dela, mas pelo cuidado que vem de ti. Eu acolho você nesse lugar. E enquanto eu acolho, eu preparo você para ouvir o que precisa ser ajustado
e o que precisa ser deixado para trás. Porque acolhimento não é estagnação, é preparação para reposicionamento. O que eu vou dizer a seguir não é para te pressionar, mas para te libertar. Agora eu falo com você de forma direta porque chegou o momento de discernimento. O cansaço que você sente não é apenas resultado de excesso de tarefas. Ele é fruto de limites ultrapassados por muito tempo, de escolhas feitas sempre em favor dos outros e quase nunca em favor da sua própria alma. Eu não digo isso para te acusar. Eu digo para te acordar antes que esse desgaste se transforme em algo mais profundo. Existe uma linha invisível que você cruzou sem perceber. A linha entre servir e se anular. Entre amar e se abandonar. Entre ser responsável e carregar o que não te pertence. Por muito tempo, você chamou isso de maturidade, chamou de compromisso, chamou de força. Mas a verdade é que sua alma foi ficando sem espaço para existir enquanto você tentava sustentar tudo ao redor. Eu vejo o esforço que você fez para não decepcionar. Vejo o cuidado exagerado para não ferir. Vejo o medo de dizer não e perder vínculos. Esse medo te ensinou a aceitar mais do que podia, a permanecer onde já não havia troca, a continuar mesmo quando o interior pedia pausa. E esse padrão precisa ser interrompido agora. Eu te digo algo importante. O cansaço não é o problema final. Ele é o aviso. Ele é a forma que sua alma encontrou para dizer que algo está desalinhado. Ignorar esse aviso não te torna mais forte. Apenas te deixa mais distante de si mesma. E eu não quero que você se perca tentando agradar, sustentar ou salvar tudo. Eu estou reposicionando você internamente. Isso significa que algumas coisas vão começar a incomodar mais do que antes. Situações que você tolerava vão pesar. Demandas que você aceitava sem questionar vão exigir resposta. Não porque você ficou fraca, mas porque você começou a se respeitar. Esse incômodo é parte do processo de restauração. Eu também preciso te alertar sobre algo. Se você continuar vivendo apenas reagindo às urgências, seu interior vai continuar sendo consumido. Nem tudo que é urgente é importante. Nem tudo que pede resposta merece acesso total a você. Discernimento é aprender a escolher onde colocar sua energia, antes que ela acabe. Eu vejo a confusão que existe dentro de você quando pensa em mudar o ritmo. Uma parte quer parar. Outra parte tem medo das consequências. Medo de ser mal interpretada. Medo de perder espaço. Medo de decepcionar expectativas antigas. Eu te digo agora. Nem toda expectativa que colocaram sobre você veio de mim. Algumas nasceram da conveniência dos outros. Outras da sua necessidade de aprovação. Eu estou te chamando para um novo lugar. Um lugar onde você não precisa se explicar o tempo todo. Onde não precisa justificar descanso. Onde não precisa provar valor pelo quanto aguenta. Esse lugar exige coragem. Coragem para rever acordos silenciosos. Coragem para estabelecer limites claros. Coragem para aceitar que algumas pessoas vão estranhar a sua mudança. Você precisa entender isso. Quando você muda internamente, o ambiente reage. Nem todos vão gostar. Nem todos vão compreender. Mas isso não significa que você está errada. Significa que você deixou de funcionar a partir da exaustão. E isso incomoda quem se beneficiava do seu cansaço. Eu também falo com você sobre o futuro. Se nada fosse ajustado agora, esse cansaço evoluiria. Evoluiria para a apatia, para endurecimento, para distanciamento emocional, para perda de sensibilidade. Eu falo hoje porque ainda há tempo de reorganizar antes que isso aconteça. Antes que você comece a viver apenas no automático. Eu não te chamo para uma ruptura brusca. Eu te chamo para um reposicionamento consciente. Pequenas mudanças feitas com clareza têm mais poder do que grandes decisões feitas no impulso. Começa escolhendo o que não pode mais continuar igual. Começa nomeando o que te drena. Começa respeitando os sinais que seu corpo e sua alma já estão dando. Eu também te digo algo que você precisa guardar. Descansar não é desistir. Pausar não é abandonar responsabilidades. Cuidar de si não é egoísmo.
é manutenção. Uma alma exausta não consegue amar bem, decidir bem, servir bem. O cuidado consigo é parte do cuidado com tudo o que depende de você. Eu não retiro desafios da sua vida agora. Eu retiro o excesso. Eu não te prometo dias perfeitos. Eu te prometo dias mais honestos. Onde você não precisa fingir força. Onde você pode reconhecer limites. Onde você pode escolher sem culpa. O que eu revelo agora é um convite. Um convite para viver de forma mais alinhada com quem você é de verdade. Não apenas com o papel que você aprendeu a desempenhar. Você não foi criada para sobreviver sorrindo enquanto se quebra por dentro. Você foi criada para viver inteira. O que vem a seguir não é cobrança. É descanso. É entrega. É selamento. E só acontece quando você aceita que não precisa mais carregar tudo sozinha. Agora, eu te conduzo para o encerramento deste tempo não como quem fecha uma porta, mas como quem sela algo que começou a ser restaurado por dentro. O que foi dito até aqui não foi para te expor, nem para te pesar ainda mais. Foi para te libertar da obrigação de continuar do mesmo jeito. Você não precisa sair deste momento tentando lembrar de cada frase. O que precisava tocar o seu interior já encontrou lugar. Eu sei que, mesmo depois de ouvir tudo isso, parte de você ainda pensa no amanhã. Pensa nas tarefas que continuam. Pensa nas responsabilidades que não desaparecem. Pensa nas pessoas que ainda esperam algo de você. Eu não ignoro isso. Eu apenas reorganizo a forma como você vai lidar com tudo a partir de agora. Você não volta para a mesma rotina com o mesmo peso. Eu recebo das suas mãos o que você decidiu entregar. Não apenas em palavras, mas em intenção real. Eu recebo o cansaço acumulado, a culpa por não dar conta, o medo de parar, a ansiedade de antecipar tudo. Nada disso precisa voltar para você depois deste momento. O que você entrega de verdade não é devolvido do mesmo jeito. Eu coloco descanso sobre a sua mente, não um descanso superficial, mas um descanso que interrompe o estado constante de alerta. Os pensamentos não precisam mais correr o tempo todo. Você não precisa revisar tudo antes de dormir. Você não precisa se preparar para o pior a cada novo dia. Eu assumo a vigilância que você tentou manter sozinha. Eu cuido do seu coração cansado. Ele aprendeu a suportar mais do que deveria. Aprendeu a calar para não incomodar. Aprendeu a sorrir para não preocupar. Agora, ele aprende algo novo. Aprende que pode repousar. Aprende que pode ser cuidado. Aprende que não precisa se endurecer para sobreviver. Eu retiro de você a obrigação de ser forte o tempo todo. A força que te sustenta daqui para frente não vem do esforço, vem do alinhamento. Quando você respeita limites, a vida flui com menos desgaste. Quando você escolhe com consciência, a culpa perde espaço. Quando você se escuta, a alma começa a se recompor. Eu estabeleço paz onde havia tensão constante. Essa paz não depende de tudo estar resolvido fora. Ela nasce porque algo foi resolvido dentro. Você não precisa mais se provar. Não precisa justificar pausas. Não precisa explicar cada escolha. O valor da sua vida não está na quantidade de peso que você suporta. Eu também te preparo para os dias comuns. Aqueles dias em que nada extraordinário acontece. É nesses dias que você vai perceber a diferença. Você vai notar que reage com menos ansiedade, que o corpo responde com menos tensão, que o coração não dispara por qualquer coisa. Essas mudanças silenciosas são sinais de restauração verdadeira. Se o cansaço tentar voltar, não se assuste. Processos não são linhas retas. Mas agora você reconhece os sinais. Agora você não ignora o limite. Agora você sabe que pode voltar aqui, não para recomeçar do zero, mas para se realinhar. Você não está sozinha nesse caminho. Eu te lembro de algo essencial. Você não foi criada para viver em constante desgaste emocional. Você não foi criada para sorrir enquanto se quebra. Você não foi criada para sustentar tudo às custas de si mesma. Você foi criada para viver inteira, presente, consciente e cuidada. Agora, eu selo este momento com oração. Pai, recebe esta vida que decidiu parar de fingir força.
Coloca descanso onde houve exaustão prolongada. Coloca clareza onde houve confusão interna. Retira o peso que não pertence e sustenta as escolhas que conduzem à vida. Que a mente encontre silêncio, que o coração encontre abrigo, que a alma encontre espaço para respirar sem culpa, que a paz que não depende de circunstâncias guarde este coração, que a ansiedade perca a autoridade, que o cansaço não se transforme em identidade, que esta pessoa caminhe com mais verdade, mais limites e mais leveza a partir de agora. Eu permaneço com você depois que este momento termina. Nos dias bons, nos dias difíceis, nos dias em que você vai precisar lembrar do que foi ajustado aqui. Você não volta para o mesmo lugar. Algo foi encerrado, algo foi reorganizado, algo foi entregue. Descanse, não como quem desiste, mas como quem confia. Não como quem se ausenta, mas como quem se reposiciona. Eu sigo com você. Eu cuido do que você entregou. E você não precisa mais sorrir para sobreviver.